Eu casei com ele grávida de outro. E nunca contei. Até o dia em que aconteceu aquilo. Pode me julgar se quiser. Muita gente já julgou. Quando você tem 71 anos como eu, as pessoas acham que você já perdeu a capacidade de sentir vergonha, como se a idade levasse embora o peso dos erros. Não leva. Só faz eles pesarem mais, porque você tem mais tempo para pensar no que fez. Meu nome é Darlene. Nasci em Nova Iguaçu quando isso aqui ainda tinha mais mato que gente. Hoje moro sozinha num apartamento pequeno na Posse, desses de conjunto habitacional. 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. O segundo quarto está sempre vazio, sempre arrumado. A cama feita com lençóis limpos que ninguém usa. O guarda-roupa vazio. A janela que eu abro todo dia de manhã para entrar sol, mesmo sabendo que ninguém vai dormir ali. É o quarto dele, do meu filho. A maioria das mulheres da minha idade tem filhos, netos, até bisnetos por perto. Reclamam que a casa vive cheia, que não tem sossego, que os mais novos só aparecem quando precisam de alguma coisa. Eu daria tudo para ter esse problema. Tudo começou em 1974. Eu tinha 20 anos, trabalhava como costureira numa fábrica de roupas em Nilópolis e morava com minha mãe e meus 3 irmãos mais novos. Meu pai tinha morrido fazia 2 anos, num acidente na obra onde trabalhava. A gente vivia apertado. O salário da minha mãe como lavadeira, junto com o meu de costureira, mal dava para pagar o aluguel e alimentar todo mundo. Minha mãe era rígida. Criada na roça, trouxe para a cidade aquela moral de pedra que não perdoa nada, principalmente quando se tratava de mulher. Moça tem que se dar o respeito, ela repetia. Senão, vira mercadoria barata que ninguém quer comprar. Foi nessa época que conheci o Orlando. Mas isso é outra história. Uma história que eu vou contar, porque depois de 50 anos guardando isso dentro de mim, acho que já está na hora de botar para fora, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém perdoe. O que importa, por enquanto, é que em março de 1974 eu descobri que estava grávida, e em junho do mesmo ano eu estava casando com Jonas, um rapaz que não era o pai do meu filho. Jonas era mecânico numa oficina perto da fábrica onde eu trabalhava. Rapaz bom, trabalhador, quieto. Tinha 24 anos, era filho de portugueses, não bebia, não fumava, ia à igreja todo domingo. O tipo de homem que toda mãe quer para a filha. O tipo de homem que merecia uma mulher melhor do que eu. Ele me pediu em namoro 3 vezes antes de eu aceitar. Nas 3 vezes, eu disse não. Não porque não gostava dele. Jonas era bonito à sua maneira. Não daquele jeito que faz o coração disparar quando você vê, mas daquele jeito que vai ficando mais bonito quanto mais você conhece. E ele me tratava como ninguém nunca tinha me tratado. Com respeito, com cuidado. Como se eu fosse uma coisa preciosa que ele tinha medo de quebrar. Eu disse não porque já estava vendo o Orlando. Escondida, é claro. Minha mãe me mataria se soubesse. Orlando era casado, tinha 40 anos e 3 filhos. Era dono de uma venda na estrada que ia para Miguel Couto. Foi lá que nos conhecemos, quando eu ia comprar as coisas que minha mãe mandava. Ele sempre me dava um agrado. Uma bala, um refresco, uma fruta mais bonita que separava para mim. Dizia que eu era a moça mais linda que já tinha passado por aquela estrada. E eu, boba, acreditei. Acreditei quando ele disse que o casamento dele já tinha acabado, que só estava junto com a mulher por causa dos filhos. Acreditei quando ele disse que ia se separar. Acreditei quando ele disse que me amava. Agora, com 71 anos, olho para trás e vejo o quanto fui idiota. Mas naquela época, com 20 anos, criada sem pai, numa casa onde nunca sobrava nada, nem dinheiro, nem comida, nem carinho, aquelas palavras eram como água no deserto. E foi assim que engravidei. Num quartinho nos fundos da venda, nas tardes de sábado, quando ele dizia que a mulher tinha ido visitar a mãe em Itaguaí. Um segredo sujo, escondido, que eu carregava como se fosse um tesouro. Quando descobri que estava grávida, corri para contar a ele. Imaginei que agora, sim, ele teria que cumprir a promessa de deixar a mulher, que formaríamos uma família, eu, ele e nosso filho. Mas Orlando não reagiu como eu esperava. Primeiro, negou que o filho fosse dele. Disse que eu devia estar
dando para todo mundo, e agora queria empurrar a cria para ele. Depois, quando viu que eu estava realmente desesperada, mudou de tática. Ofereceu dinheiro para eu resolver o problema. E quando eu disse que não ia fazer isso, que era pecado, que era crime, ele simplesmente me expulsou da venda, dizendo que se eu aparecesse de novo por lá, ia dizer para todo mundo que eu era uma vagabunda que dava em cima de homem casado. Voltei para casa arrasada, sem saber o que fazer. Por 2 semanas, escondia a gravidez. Usava roupas largas, dizia que estava com dor de estômago quando o enjoo me pegava. Mas minha mãe não era boba. Ela tinha criado 4 filhos, sabia reconhecer os sinais. Quando ela descobriu, foi pior do que eu imaginava. Não pelo tapa que levei, nem pelos gritos que duraram a noite toda, nem pelas palavras que ela usou, algumas que eu nunca tinha ouvido na boca dela. Foi pior pelo que veio depois, o silêncio. Por 3 dias ela não falou comigo. Fazia de conta que eu não existia. Servia comida para meus irmãos e nada para mim. Passava por mim em casa como se eu fosse um móvel, uma cadeira, uma mesa. Foi no 4º dia que ela finalmente falou. Vai ter que casar, e rápido, antes que comece a aparecer. Tentei explicar que o pai não ia assumir, que ele era casado, que tinha me abandonado. Ela nem quis saber quem era. Melhor assim, disse. Se ele não presta, melhor nem saber. Vamos arrumar outro. E foi assim que Jonas entrou na história. Minha mãe sabia que ele era interessado em mim. Sabia também que ele era um bom rapaz, de família decente, com um emprego fixo. Foi conversar com ele um dia, na saída da oficina. Até hoje não sei o que ela disse. Só sei que 3 dias depois, Jonas apareceu lá em casa, de roupa limpa e cabelo penteado, para pedir minha mão em casamento. Casei sem amor. Casei por medo. Casei por necessidade. Casei com uma mentira que pesava mais que o véu, mais que a aliança, mais que tudo. Jonas achava que o filho era dele. Achava que tínhamos nos adiantado nos poucos encontros que tivemos antes do casamento apressado. E eu deixei que acreditasse. Não afirmei, não neguei, apenas fiquei em silêncio. E o silêncio, às vezes, é a pior das mentiras. Isso foi há quase 50 anos. Por quase 5 décadas, carreguei esse segredo como quem carrega uma pedra no sapato. Uma pedra que machuca a cada passo, mas que você não tem coragem de parar e tirar, porque tem medo do que pode acontecer depois. E então aconteceu aquilo. Aquela coisa que eu não podia prever. Aquela coisa que destruiu tudo. Pode me julgar se quiser. Eu mesma me julgo todos os dias, quando acordo sozinha neste apartamento. Quando vejo o quarto vazio do meu filho, quando olho para as fotos antigas e penso em tudo que perdi, em tudo que fiz Jonas e Marcelo perderem. Nem eu consigo me perdoar. Imagina ele se soubesse. Mas essa é uma história que precisa ser contada do começo, porque nada é tão simples quanto parece. Nada é só preto ou branco. E mesmo os erros mais graves têm suas razões, suas histórias, suas dores escondidas. Esta é a minha. Nova Iguaçu, em 1974, não era como hoje. Não tinha shopping, não tinha metrô, não tinha esse monte de prédio. Era uma cidade que ainda guardava muito da roça. Ruas de terra, casas simples, todo mundo conhecendo todo mundo. A gente morava numa casa de 2 quartos na Rua das Graças, perto da linha do trem. Uma casa pequena, de reboco aparente e telhado que deixava entrar água quando chovia forte. Eu dividia um quarto com meus 3 irmãos mais novos, Sebastião, Antônio e Jandira. Minha mãe dormia no outro. Depois que meu pai morreu, a vida ficou mais difícil. Não que antes fosse fácil. Meu pai trabalhava como servente de pedreiro, ganhava pouco, mas pelo menos tinha um salário certo no fim do mês. Quando ele caiu do andaime naquela obra em Duque de Caxias, perdemos não só um pai, mas também o único homem da casa que trazia dinheiro. Minha mãe, Dona Iracema, nunca tinha trabalhado fora. Mal sabia ler e escrever. De repente, se viu sozinha com 4 filhos para criar. Começou a lavar roupa para fora. Acordava às 4 da manhã, pegava os trouxas de roupa na casa dos patrões, gente de posses que morava perto da praça, e lavava, passava, engomava. Voltava tarde, com as mãos vermelhas, inchadas de tanto esfregar.
Eu tinha 18 anos quando meu pai morreu. Estava terminando o primário à noite, porque durante o dia ajudava minha mãe em casa. Logo depois que ele se foi, tive que largar a escola e arranjar trabalho. Consegui como aprendiz numa fábrica de roupas em Nilópolis. Todo dia pegava o trem bem cedo, voltava quando já estava escurecendo. Ganhava pouco, mas era melhor que nada. Éramos pobres, mas minha mãe tinha orgulho. Somos pobres, mas somos limpos e decentes, ela dizia. Nossa casa podia ser simples, mas o chão era varrido todo dia, as roupas sempre lavadas, as crianças sempre de banho tomado. E ela fazia questão que eu, como filha mais velha e única moça, além dela, fosse um exemplo de decência. Menina tem que se dar o respeito, ela repetia toda vez que eu saía de casa. Não dá conversa para qualquer um, não aceita carona, não fica de risadinha com homem nenhum. Tua riqueza é tua honra. Se perder, nunca mais recupera. Foi com essa criação rígida que cresci. Com medo de fazer qualquer coisa errada, de desapontar minha mãe, de perder minha honra. Nunca tinha namorado ninguém até conhecer o Orlando. A venda do Orlando ficava na estrada de Miguel Couto, um pouco afastada da cidade. Era um desses armazéns que vendia de tudo um pouco. Arroz, feijão, farinha, cachaça, fumo de rolo, querosene. Tinha também uma parte que funcionava como botequim, com um balcão comprido onde os homens ficavam bebendo e jogando cartas. Era um lugar de homem, mas às vezes as mulheres iam lá comprar mantimentos quando faltava algo em casa. Foi numa dessas idas que o conheci. Minha mãe tinha mandado buscar meio quilo de açúcar e um pouco de café. Quando cheguei, o Orlando estava sozinho na venda. Alto, forte, cabelos pretos, um bigode grosso. Devia ter uns 40 anos, mas para mim, com meus 20 anos recém-completados, parecia um homem maduro, seguro, que sabia das coisas. Ele me atendeu com um sorriso largo, pesou o açúcar com calma, mediu o café e, enquanto embrulhava tudo num papel pardo, puxou conversa. Perguntou meu nome, onde eu morava, se era filha de quem. Respondi tudo com educação, mas sem dar muita trela, como minha mãe tinha ensinado. Quando fui pagar, ele segurou minha mão por um instante mais longo que o necessário. Tão nova e já com mãos tão calejadas, ele disse, olhando para minhas mãos marcadas pelo trabalho na fábrica. Uma moça bonita como você merecia coisa melhor. Senti meu rosto queimar. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita antes. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. E ali estava aquele homem, dono de comércio, bem estabelecido, dizendo que eu era bonita. Voltei para casa com uma estranha agitação no peito. Nos dias seguintes, me peguei pensando nele sem querer. Na semana seguinte, quando minha mãe perguntou se eu podia ir à venda buscar sal, aceitei antes mesmo dela terminar a frase. Orlando estava lá de novo. Dessa vez, além do sal, me deu uma bala. Um doce para adoçar a vida, ele disse, com aquele sorriso que fazia meu coração disparar. Na outra semana, foi uma mexerica que ele tinha separado especialmente para mim, a mais doce do caixote. Na outra, me convidou para tomar um refresco ali mesmo, num canto mais afastado do balcão. Foi assim que começou. Visitas cada vez mais frequentes à venda, conversas cada vez mais longas, pequenos presentes que eu escondia da minha mãe. Orlando me fazia sentir especial, importante, bonita. Coisas que eu nunca tinha sentido antes. Um dia, ele me contou que era casado, mas que o casamento estava acabado, que só vivia com a mulher por causa dos filhos, que ela não o entendia, não o respeitava, não o amava mais, e que tinha se apaixonado por mim desde a primeira vez que me viu. Você é diferente, Darlene, ele dizia. Tem um brilho nos olhos que nenhuma mulher daqui tem. Merece coisa melhor que essa vida dura. Merece ser tratada como uma rainha. E eu, boba, acreditei. Acreditei em cada palavra. Acreditei quando ele disse que ia se separar, que só precisava de um tempo para organizar as coisas, para não prejudicar os filhos. Acreditei quando ele disse que íamos ficar juntos, que íamos construir uma vida longe dali, talvez no Rio, talvez em São Paulo. Nossos encontros começaram a ficar mais íntimos. Primeiro foram os beijos escondidos nos fundos da venda. Depois, ele me levou para um quartinho nos fundos, onde guardava a mercadoria.
Um lugar apertado, escuro, que cheirava a fumo e cachaça. Não era nada romântico, nada parecido com o que eu sonhava para minha primeira vez. Mas na minha cabeça, aquilo era amor. Aquilo era o começo da nossa história juntos. Aconteceu sempre aos sábados à tarde, quando ele dizia que a mulher ia visitar a mãe em Itaguaí e levava os filhos junto. Foram 5, talvez 6 vezes ao todo, o suficiente para eu engravidar. Quando descobri, fiquei apavorada. Minha menstruação, que sempre foi regular como um relógio, atrasou. 1 mês, depois 2. Comecei a sentir enjoos, a passar mal com cheiros fortes. Tentei esconder o máximo que pude, mas sabia que era apenas questão de tempo até minha mãe descobrir. Antes que isso acontecesse, decidi contar ao Orlando. Fui até a venda num sábado, tremendo de nervoso, mas também com uma pontinha de esperança. Talvez agora ele finalmente deixasse a mulher. Talvez agora pudéssemos ficar juntos de verdade. Me enganei. Quando contei que estava grávida, vi seu rosto mudar. O sorriso sumiu, os olhos ficaram duros. Como é que eu vou saber que esse filho é meu? Ele perguntou com frieza. Uma mulher que dá para homem casado dá para qualquer um. Fiquei sem reação. Nunca tinha estado com mais ninguém. Nem sequer tinha beijado outro homem na vida. Orlando era o primeiro. O único. E ali estava ele, me tratando como se eu fosse uma qualquer. Quando viu que eu estava realmente desesperada, mudou de tática. Olha, tem um jeito de resolver isso, disse baixando a voz. Conheço uma mulher em Caxias que resolve esses problemas. Não é caro e ninguém precisa saber. Senti um frio na espinha. Ele estava sugerindo um aborto, algo que para mim era impensável. Não só pelo pecado, pelo crime, mas porque, apesar de tudo, já sentia aquela vida crescendo dentro de mim. Já era meu filho. Não vou fazer isso, respondi, tentando não chorar. É nosso filho. Ele ficou vermelho de raiva. Agarrou meu braço com força. Escuta aqui, disse entre dentes. Não tem nosso filho nenhum. Tenho mulher, tenho filhos, tenho nome a zelar nessa comunidade. Se você aparecer por aqui de novo com essa história, vou dizer para todo mundo que você é uma vagabunda que dá em cima de homem casado. Quem você acha que vão acreditar? Em mim ou numa menina qualquer? Me soltou com um empurrão e voltou para o balcão, como se nada tivesse acontecido. Saí dali chorando, sem saber o que fazer, para onde ir. Acabei voltando para casa, onde minha mãe logo percebeu que algo estava errado. 2 semanas depois, ela descobriu que eu estava grávida. E foi aí que minha vida mudou para sempre. Casei em junho de 1974, com 3 meses de gravidez. Foi uma cerimônia simples, no cartório de Nova Iguaçu, seguida de uma pequena celebração na igreja de São Sebastião. Não teve festa, não teve vestido branco, não teve nada daquilo que toda moça sonha. Só um bolo pequeno que minha mãe fez, um pouco de guaraná e alguns vizinhos que foram mais por obrigação que por alegria. Jonas vestia um terno marrom emprestado do cunhado, grande demais nos ombros. Eu, um vestido azul claro, solto na cintura para disfarçar a barriga que começava a aparecer. Minha mãe dizia para todo mundo que a pressa do casamento era porque Jonas tinha conseguido um emprego melhor em Nilópolis e precisávamos nos mudar logo. A maioria fingia acreditar, mas os olhares e cochichos diziam outra coisa. Na hora de dizer sim, minha voz quase não saiu. Olhei para Jonas, para aquele rapaz bom que estava aceitando uma responsabilidade que não era dele, mesmo sem saber. E senti uma mistura de gratidão e vergonha tão grande que achei que ia desmaiar ali mesmo. Ele sorria, um sorriso sincero, cheio de esperança. Jonas realmente me amava, e eu mal o conhecia. Fomos morar num quarto e cozinha nos fundos da casa da tia dele, em Mesquita. Um lugar pequeno, mas limpo, com um quintal onde dava para estender roupa. Ele continuou trabalhando na oficina, agora como mecânico principal, já que o dono estava ficando velho e confiava nele. Eu larguei a fábrica porque a gravidez começou a me dar enjoos fortes, principalmente com o cheiro de tecido. Nos primeiros meses, mal nos falávamos. Eu entrava muda e saía calada, como minha mãe costumava dizer. Fazia a comida, lavava a roupa, arrumava a casa, mas evitava olhar nos olhos dele.
A culpa não deixava. Jonas, sempre paciente, respeitava meu espaço, meu silêncio. Talvez achasse que era vergonha pela gravidez antes do casamento, ou medo da nova vida. Se soubesse a verdade, à noite, ele colocava a mão na minha barriga, que crescia a cada dia, e sorria com aquela felicidade pura que só os pais de primeira viagem conhecem. Vai ser menino, ele dizia, um moleque forte que vai jogar bola comigo. Cada palavra dele era como uma agulha no meu coração. Cada plano que fazia para o futuro com nosso filho era um lembrete do meu pecado, da minha mentira. Às vezes, quando ele dormia, eu chorava baixinho, com medo que o bebê nascesse parecido com Orlando, que Jonas percebesse na hora, que me expulsasse de casa, que todo mundo soubesse da minha vergonha. Mas os meses passaram, e aos poucos uma rotina se estabeleceu entre nós. Jonas ia trabalhar cedo, voltava no final da tarde, sempre trazia alguma coisinha para mim. Uma fruta diferente, um doce, uma revista. No começo, eu ficava sem jeito de aceitar, mas ele insistia. A mãe do meu filho merece tudo de bom. Tia Alzira, a tia dele, era uma senhora viúva que vivia na casa da frente. Me ensinou a cozinhar pratos que Jonas gostava, a costurar roupinhas de bebê, a fazer chás para os enjoos da gravidez. Nunca perguntou nada sobre o tempo da gestação, sobre o namoro relâmpago, sobre o casamento apressado. Mas uma vez, quando estávamos sozinhas estendendo roupa no varal, ela disse algo que nunca esqueci. Minha filha, o que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Jonas é um bom rapaz. Trata ele bem, e essa criança também, que o resto, Deus ajusta. Não sei se ela desconfiava de algo ou se estava apenas me dando um conselho de vida, mas suas palavras ficaram comigo. Decidi que, mesmo que tivesse começado tudo errado, ia me esforçar para ser uma boa esposa para Jonas. Ele merecia isso, pelo menos. Em novembro, comecei a ter contrações. Jonas não estava em casa. Tinha ido buscar uma peça em Caxias para um carro que estava consertando. Tia Alzira chamou um táxi e me levou para a maternidade de Nova Iguaçu. Foi um parto difícil, demorado. O bebê era grande, e eu, pequena e franzina. Depois de quase 20 horas de dor, nasceu Marcelo. Quando o colocaram nos meus braços pela primeira vez, todo aquele medo, toda aquela culpa que eu vinha carregando durante meses pareceu desaparecer. Olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado, para aquela boquinha que procurava o peito, e senti um amor tão grande que chegava a doer. Não importava quem era o pai biológico. Aquele era meu filho. Meu filho. Jonas chegou ao hospital pouco depois, ofegante, com um macacão de trabalho ainda sujo de graxa. Quando viu o bebê, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, ele dizia, passando o dedo delicadamente pelo rosto de Marcelo. Meu filho. Observei os dois juntos. Jonas, com seu rosto largo, suas mãos grandes e calejadas, Marcelo tão pequeno e frágil, e fiz uma promessa silenciosa. Ninguém jamais saberia a verdade. Nem Jonas, nem Marcelo, ninguém. Seria nosso segredo para sempre. Meu e daquele Deus em que eu já não tinha tanta certeza se acreditava. Os primeiros anos foram difíceis, como são para qualquer casal jovem com um bebê. Marcelo tinha cólicas, chorava muito à noite, precisava de fraldas, de leite, de remédios. O dinheiro que Jonas ganhava na oficina mal dava para o básico. Quando Marcelo completou 6 meses, voltei a trabalhar, agora como costureira autônoma, fazendo consertos e ajustes em casa para não deixar o bebê sozinho. Jonas nunca reclamava. Mesmo cansado depois de um dia inteiro debaixo de carros, chegava em casa e ajudava com o bebê. Dava banho, trocava fralda, fazia dormir. Era um pai como poucos naquela época, em que homens achavam que cuidar de criança era coisa de mulher. Ele parece comigo, não acha? Jonas perguntava às vezes, segurando Marcelo no colo, comparando traços. Eu concordava, mesmo sem ver semelhança nenhuma. Marcelo tinha os olhos puxados como os de Orlando, o mesmo formato de nariz, o mesmo queixo fino. Mas acho que a gente vê o que quer ver. E Jonas queria, precisava, ver a si mesmo no filho. À medida que Marcelo crescia, meu medo crescia também.
Medo que alguém notasse algo, que fizesse comentários, que levantasse suspeitas. Quando íamos visitar minha mãe em Nova Iguaçu, eu ficava tensa o tempo todo, com receio de cruzar com Orlando ou com alguém que o conhecesse e que pudesse ver a semelhança. Sempre que alguém dizia, com quem será que ele se parece? Não é muito a cara do Jonas. Meu coração disparava. Eu logo desconversava, mudava de assunto, inventava uma desculpa para sair. Uma vez, quando Marcelo tinha uns 2 anos, levei um susto enorme. Estávamos numa feira em Nilópolis, eu, Jonas e o menino. De repente, vi Orlando a alguns metros de distância, comprando frutas com a mulher. Gelei. Peguei Marcelo no colo e praticamente arrastei Jonas para longe dali, dizendo que tinha esquecido algo em casa. Jonas estranhou minha reação, mas não insistiu. Ele raramente insistia quando eu ficava nervosa ou mudava de assunto abruptamente. Acho que, no fundo, tinha medo do que poderia descobrir. À noite, quando todos dormiam, às vezes eu chorava baixinho, pensando na mentira que estava vivendo, no erro que tinha cometido, na traição que cometia todos os dias, não só com o passado, mas com o presente também, porque cada dia que eu não contava a verdade era um novo dia de mentira. Várias vezes ensaiei contar tudo a Jonas. Chegava a abrir a boca, a reunir coragem, mas as palavras simplesmente não saíam. O medo era maior. Medo de perder tudo, meu lar, meu casamento, talvez até meu filho. Medo do escândalo, da vergonha, do julgamento. Medo de machucar Jonas, que não merecia esse sofrimento. E assim os anos foram passando. Um erro escondido que se transformou numa vida inteira, construída sobre areia. Um segredo que pesava mais a cada dia, a cada momento em que Marcelo chamava Jonas de pai, e ele respondia com aquele sorriso cheio de amor e orgulho. Eu vivia com uma facada permanente no peito, uma dor constante que aprendi a ignorar, a contornar, a aceitar como parte da minha existência, como alguém que nasce com uma perna mais curta e aprende a mancar sem perceber. Mas a verdade é que não existe segredo que dure para sempre, nem mentira que não cobre seu preço, mais cedo ou mais tarde. E o meu preço seria muito, muito alto. O tempo tem um jeito estranho de transformar as coisas, de mudar sentimentos, de curar feridas, de criar outras, de fazer a gente se acostumar com situações que um dia pareciam impossíveis de suportar. Foi assim com o meu casamento. O que começou como um arranjo de conveniência, uma saída desesperada para uma moça grávida e sem opções, aos poucos foi se transformando em outra coisa. Algo que eu não esperava. Algo que, no começo, me assustou. Comecei a amar Jonas. Não foi de repente. Não foi como nos filmes ou nas novelas, com música tocando e a câmera girando em volta do casal apaixonado. Foi devagar, quase sem eu perceber. Foi nas pequenas coisas do dia a dia. No jeito como ele chegava do trabalho e, mesmo cansado, pegava Marcelo no colo e brincava com ele no tapete da sala. Na maneira como guardava o melhor pedaço de carne para mim, dizendo que eu precisava me alimentar bem para ter leite para o bebê. Na paciência com que me ensinava a ler melhor, todas as noites, com os livros velhos que comprava nos sebos do centro. Jonas era um homem simples, mas tinha uma bondade natural que eu nunca tinha visto em ninguém. Nem no meu pai, que bebia demais e às vezes batia na minha mãe. Nem no Orlando, que só sabia dizer o que eu queria ouvir quando queria alguma coisa. Jonas era genuíno. O que você via era o que ele era. Quando Marcelo completou 2 anos, já tínhamos conseguido sair da casa da tia Alzira. Alugamos uma casinha em Anchieta, pequena mas nossa. 2 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho onde plantei uma goiabeira que nunca deu frutos. Jonas tinha sido promovido a gerente da oficina e eu já tinha uma clientela fiel para meus trabalhos de costura. Não éramos ricos, mas não passávamos necessidade. Foi nessa época que percebi que o sentimento por Jonas tinha mudado. Não era mais apenas gratidão ou respeito. Era amor mesmo. Do tipo que faz o coração bater mais forte quando a pessoa chega, que dá vontade de agradar, de estar perto. Numa noite, depois que Marcelo dormiu, Jonas me abraçou na cozinha enquanto eu lavava a louça do jantar. Um abraço por trás,
simples, a cabeça dele encostada na minha, e disse: Sabia que eu sou o homem mais feliz do mundo? Tenho você, tenho nosso filho, tenho nosso cantinho. O que mais um homem pode querer? Senti um nó na garganta tão grande que mal consegui responder. Virei-me e o abracei com força, escondendo o rosto no peito dele para que não visse as lágrimas que começavam a cair. Lágrimas de amor, sim, mas também de culpa, de vergonha. Porque quanto mais eu amava Jonas, mais doía a mentira que estava entre nós. Marcelo crescia saudável, esperto, falante. Era a alegria da casa. Jonas o levava para todo lado, para a oficina aos sábados, para a praça nos domingos, para a praia em Sepetiba nas folgas. Ensinava-lhe tudo o que sabia sobre carros, sobre ferramentas, sobre como consertar coisas quebradas. Esse menino vai ser engenheiro, dizia com orgulho. Tem mão boa para mecânica, igualzinho ao pai. Cada vez que Jonas dizia isso, igualzinho ao pai, era como uma facada no meu peito. Uma dor aguda que vinha do nada e demorava para passar, porque eu sabia a verdade que ele não sabia. Porque via em Marcelo traços que não eram de Jonas, maneiras que não eram dele, gestos que vinham de um outro sangue. O queixo fino e pontudo, igualzinho ao de Orlando, os olhos levemente puxados, o jeito de franzir a testa quando estava concentrado. Pequenas coisas que ninguém mais notava, mas que para mim gritavam a verdade que eu tanto tentava esconder. Houve momentos em que quase contei tudo. Noites em que, deitada ao lado de Jonas na nossa cama, com o sono dele pesado depois de um dia de trabalho duro, ensaiei as palavras na minha cabeça. Como começaria? O que diria? Como explicaria? E sempre chegava à mesma conclusão. Não havia como contar sem destruir tudo. Sem perder o respeito dele, seu amor, talvez até nosso filho, porque Marcelo era filho dele, no que importava. Jonas era quem tinha estado na sala de espera durante o parto, quem tinha cortado o cordão umbilical, quem tinha passado noites em claro com cólicas e febres, quem ensinava, educava, amava. O sangue era de outro, mas o coração era dele. Então eu calava. Engolia o segredo de volta como quem engole um remédio amargo e seguia em frente. Mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Quando Marcelo fez 5 anos, começou a frequentar a escola municipal perto de casa. No primeiro dia de aula, lembro de Jonas se agachando na frente dele, ajeitando a gola da camisa, os olhos marejados. Filho, você está crescendo. Daqui a pouco vai ser um homem, como o pai. Estou muito orgulhoso de você. Marcelo abraçou o pescoço dele com força. Te amo, pai. Aquela cena, tão simples e tão bonita, me partiu em 2. O amor que via entre eles era real, puro, verdadeiro, e ao mesmo tempo construído sobre uma mentira. Minha mentira. Se eu contasse a verdade agora, depois de 5 anos, seria pior ainda. Seria como roubar de Jonas não apenas o futuro com o filho, mas também o passado, todas as memórias, todos os momentos que ele acreditava ter vivido com seu próprio sangue. E Marcelo? Como explicar a uma criança de 5 anos que o homem que ele chamava de pai, que o amava mais que tudo, não era seu pai biológico? Que sua mãe tinha mentido durante toda a sua vida? Que seu verdadeiro pai era um homem que nem sabia que ele existia, que tinha rejeitado a própria mãe quando soube da gravidez? Não, eu não podia fazer isso. O preço era alto demais, para todos nós. Então, continuei vivendo aquela vida dupla. Por fora, a esposa dedicada, a mãe amorosa, a mulher simples e trabalhadora que todos conheciam. Por dentro, um poço de culpa e medo que nunca secava. Medo que alguém descobrisse, que alguém comentasse, que Jonas desconfiasse, que Orlando aparecesse um dia e reconhecesse no menino seus próprios traços. O amor por Jonas crescia, e com ele o medo também. Porque quanto mais eu o amava, mais terrível se tornava a ideia de perdê-lo, de vê-lo sofrer, de ser a causa desse sofrimento. Se fosse você no meu lugar, o que teria feito? Me pergunto até hoje. Teria tido a coragem que me faltou? Teria contado a verdade desde o início, arriscando perder tudo? Ou teria feito o mesmo que eu,
Escolhido o caminho que parecia causar menos dor, menos destruição? Não sei a resposta. Ninguém sabe até estar na situação. Até ter que escolher entre verdades que ferem e mentiras que protegem. Só sei que fiz uma escolha, há muitos anos, movida pelo medo e pela necessidade. E que essa escolha definiu não apenas a minha vida, mas a vida de pessoas que eu amava, que ainda amo. Pessoas que, sem saber, caminhavam comigo para aquele momento, aquele dia terrível que mudaria tudo para sempre. O dia em que a verdade, finalmente, encontrou seu caminho para a luz. O tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Num piscar de olhos, o bebê de colo vira um menino, o menino vira um adolescente. E a gente se pergunta para onde foram todos aqueles anos. Marcelo entrou na adolescência no início dos anos 80. Eu já tinha 40 anos, Jonas 44 e nosso filho 13. Estávamos morando em Nilópolis, numa casa melhor que conseguimos comprar com muito sacrifício. 3 quartos, sala, cozinha, um quintal grande onde Jonas cultivava uma pequena horta nos fins de semana. A vida não era fácil, nunca foi para gente como nós, mas tínhamos o suficiente. Jonas continuava na oficina, agora como sócio, e eu tinha uma clientela fiel para meus trabalhos de costura. Foi nessa época que comecei a notar, com mais clareza, os traços de Orlando em Marcelo. A adolescência é assim. Traz à tona características que estavam adormecidas na infância, revela a genética que vai definir o adulto que está por vir. O corpo de Marcelo mudou rapidamente. Em poucos meses, ganhou altura, os ombros alargaram, a voz engrossou. Diferente de Jonas, que era mais baixo e corpulento, Marcelo ficou alto e esguio, exatamente como Orlando. O rosto, que antes tinha aquela indefinição da infância, agora mostrava claramente o queixo fino e pontudo, o nariz comprido, os olhos levemente puxados nos cantos. Também no jeito ele lembrava Orlando. Tinha uma inquietação, uma impaciência que não vinha de Jonas, que sempre foi calmo e metódico. Marcelo queria tudo para ontem, se irritava facilmente, tinha um gênio forte que às vezes explodia em discussões acaloradas. Ele puxou a quem esse temperamento? Jonas perguntava às vezes, com um sorriso meio confuso. Na minha família, todo mundo é tranquilo, e você também não é de explodir assim. Eu desconversava, dizia que era coisa da adolescência, que todos os jovens são assim. Mas por dentro sentia um frio na barriga, porque sabia exatamente de quem Marcelo tinha puxado aquele gênio explosivo. Foi por volta dessa época, quando Marcelo tinha uns 14 anos, que aconteceu algo que me deixou em pânico. Era um sábado, estávamos na feira de Nilópolis, eu, Jonas e Marcelo. Eu escolhia tomates na barraca de seu Antônio, enquanto Jonas e o menino tinham ido comprar batatas mais adiante. De repente, senti como se alguém estivesse me observando. Aquela sensação de formigamento na nuca que a gente tem quando é alvo de um olhar insistente. Virei devagar e vi do outro lado da feira Orlando. Estava mais velho, é claro, já devia ter uns 55 anos, mas ainda era reconhecível. O mesmo porte alto e esguio, o mesmo bigode, agora grisalho. Estava parado perto de uma banca de verduras, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair um tomate que rolou aos meus pés. Me abaixei para pegá-lo, mais para escapar daquele olhar do que qualquer outra coisa. Quando me levantei de novo, Orlando vinha caminhando na minha direção. Entrei em pânico. Paguei rapidamente pelos tomates e saí andando na direção oposta, tentando me perder entre as pessoas. Não olhei para trás, não quis saber se ele estava me seguindo. Só queria distância. Só queria que ele não visse Marcelo, que não notasse a semelhança gritante, que não fizesse perguntas, que não destruísse tudo. Encontrei Jonas e Marcelo na barraca de batatas. Agarrei o braço dos dois e praticamente os arrastei para fora da feira. — O que foi? Perguntou Jonas, preocupado. Você está pálida. Não estou me sentindo bem, menti. Acho que foi o calor. Vamos para casa. Durante todo o caminho de volta, fiquei olhando para trás, com medo de ver Orlando nos seguindo. Não vi ninguém, mas o medo permaneceu. A partir daquele dia, comecei a evitar lugares públicos em Nilópolis, com receio de encontrá-lo novamente.
Desenvolveu uma ansiedade que não tinha antes. Acordava no meio da noite, suando frio, sonhando que Orlando batia na nossa porta, que contava tudo para Jonas, que levava Marcelo embora. Passei a tomar chás calmantes, a ter dores de cabeça frequentes, a sobressaltar com qualquer batida na porta. Jonas percebeu a mudança, é claro. Perguntou várias vezes o que estava acontecendo, se eu estava doente, se tinha algum problema. Eu negava, dizia que era apenas cansaço, estresse com o trabalho, preocupação com a idade chegando. O que eu não podia dizer era a verdade, que vivia com medo. Medo que o passado que eu tanto tentava enterrar voltasse para assombrar nosso presente, para destruir a vida que tínhamos construído com tanto sacrifício. Marcelo estava na fase difícil da adolescência. Questionava tudo, testava limites, tinha amigos que Jonas não aprovava. Começou a chegar tarde, a responder mal, a ficar mais fechado. Normal para a idade, diziam os vizinhos, os professores, os amigos da igreja. Fase complicada, mas passa. O que ninguém sabia, nem mesmo eu na época, era que parte daquela rebeldia vinha de um lugar mais profundo, de uma inquietação que não era apenas hormonal ou adolescente. Era a inquietação de quem, sem saber, busca respostas para perguntas que nem sabe que tem. Uma tarde, quando Marcelo tinha 15 anos, entrei em seu quarto para deixar roupas limpas sobre a cama. Ele não estava. Tinha ido para a escola. Na mesa, vi um trabalho de biologia que ele estava fazendo. Era sobre genética, sobre características hereditárias. Havia um desenho de uma árvore genealógica, com fotos pequenas de Jonas, de mim, dos avós paternos, da minha mãe. E havia anotações ao lado de cada rosto. Olhos castanhos, dominante, cabelo encaracolado, recessivo, tipo sanguíneo, o compatível. Senti um calafrio. Marcelo estava estudando genética, estava analisando traços de família. E se ele percebesse? Se notasse incompatibilidades? Se fizesse perguntas que eu não poderia responder? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, imaginando cenários, todos eles terminando em desastre. Jonas descobrindo a verdade, Marcelo nos odiando, nossa família desmoronando como um castelo de cartas. Durante o café da manhã seguinte, Marcelo comentou sobre o trabalho de biologia. Sabia que as características genéticas seguem padrões que dá para prever? Ele disse, entre uma colherada e outra de mingau. Por exemplo, se os dois pais têm olhos castanhos, mas carregam o gene recessivo para olhos azuis, o filho pode nascer com olhos azuis. Jonas sorriu, orgulhoso do interesse do filho pelos estudos. Eu forcei um sorriso, mas por dentro estava gelada. Interessante, consegui dizer. Mas não se esqueça que a genética não é tudo. Tem coisas que vêm do ambiente, da criação. Claro, mas o DNA não mente, Marcelo respondeu, com aquela certeza absoluta dos adolescentes. É tipo uma impressão digital da família. Não tem como fugir dele. Naquele momento, tive certeza de que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona. Não havia como escapar dela para sempre. Era apenas uma questão de tempo. Comecei a ter crises de ansiedade mais frequentes. Às vezes, no meio do trabalho, sentia o coração disparar, a respiração ficar difícil, um suor frio escorrer pelas costas. Jonas me levou ao médico, que diagnosticou nervos e receitou calmantes leves. As pílulas ajudavam a dormir, a acalmar os sintomas físicos, mas não resolviam a causa real da minha angústia. Nada poderia resolver, exceto contar a verdade, o que eu não tinha coragem de fazer, ou continuar vivendo com medo, o que estava lentamente me consumindo. Marcelo completou 16 anos, depois 17. Estava no último ano do colégio, pensando em prestar vestibular para engenharia. Era um bom aluno, inteligente, dedicado quando o assunto o interessava. Jonas não cabia em si de orgulho. Seria o primeiro da família a entrar na universidade. Meu filho vai ser doutor, ele dizia para quem quisesse ouvir. Puxou ao pai na inteligência. Cada palavra de orgulho dele era uma facada no meu coração, porque eu sabia o que ele não sabia. Sabia que o filho de quem tanto se orgulhava não carregava seu sangue, suas características, sua herança, mas carregava seu amor, seus valores, sua dedicação,
E isso eu tentava me consolar. Valia mais que qualquer DNA. Só que a vida tem um jeito cruel de trazer à tona os segredos que tentamos enterrar. Por mais fundo que cavemos, por mais pesada que seja a pedra que colocamos sobre eles, um dia eles encontram um caminho para a superfície. E o meu segredo estava prestes a emergir da forma mais inesperada e dolorosa possível. Tem segredo que a gente só enterra porque não tem quem aguente escutar. E quanto mais fundo a gente enterra, mais pesada fica a terra por cima. Com o tempo, a gente até esquece o que escondeu ali. Mas o segredo continua lá, pulsando, esperando o momento de sair. Foi no inverno de 1992. Marcelo já tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade de engenharia na UERJ. Tinha conseguido uma bolsa parcial e nós completávamos o resto da mensalidade com muito sacrifício. Jonas fazia horas extras na oficina. Eu pegava mais encomendas de costura, trabalhava até tarde da noite. Tudo para dar ao nosso filho a oportunidade que nenhum de nós dois teve. Nossa casa em Nilópolis precisava de reparos. O telhado tinha começado a vazar com as chuvas fortes daquele ano. Jonas decidiu que faria o conserto ele mesmo para economizar. Num domingo, subiu no forro para avaliar os estragos. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi a voz dele me chamando lá de cima. Um chamado estranho, meio abafado, como se estivesse com algo preso na garganta. Darlene, vem aqui. Subi a escada que levava ao forro com um aperto no peito. Alguma coisa no tom de voz dele me deixou alerta, como um animal que pressente o perigo. Jonas estava agachado num canto, segurando uma caixa velha de sapatos que eu não via há anos. Uma caixa que eu julgava ter jogado fora muito tempo antes. "O que é isso?" ele perguntou, já sabendo a resposta. Meu coração gelou. Dentro da caixa estavam cartas. Cartas de Orlando para mim, da época em que nos encontrávamos escondidos. Cartas cheias de promessas que nunca foram cumpridas, de palavras de amor que eram apenas isca para uma menina ingênua. Cartas que eu tinha guardado como prova de um amor que achava verdadeiro e que depois mantive como lembrança do meu erro, do meu pecado. Cartas que deveria ter destruído, mas não tive coragem, porque eram a única prova de que aquela história tinha acontecido de verdade, de que não era apenas um pesadelo inventado pela minha cabeça. "São cartas antigas", respondi, tentando manter a voz firme, "de antes da gente se casar." Jonas abriu uma delas, seus olhos percorrendo as linhas escritas naquele papel amarelado pelo tempo. Sua expressão foi mudando lentamente, da surpresa inicial para a confusão, depois para algo mais obscuro, mais difícil de nomear. "Este Orlando, quem é?" perguntou, sua voz estranhamente calma. Menti. Foi instintivo, como um reflexo de proteção, como quem coloca o braço na frente do rosto ao ver algo vindo em sua direção. "Um rapaz que conheci antes de você. Não deu em nada." Jonas me olhou longamente, como se estivesse tentando enxergar algo além das minhas palavras, além do meu rosto. Por um momento terrível, achei que ele ia perguntar mais, que ia cavar mais fundo, que ia encontrar a verdade enterrada sob 2 décadas de silêncio. Mas ele apenas fechou a caixa, devolveu as cartas para dentro e me entregou. "Acho melhor você se livrar disso", disse simplesmente. "Passado é passado." Assenti, peguei a caixa com mãos trêmulas e desci a escada. Naquela mesma noite, quando todos dormiam, queimei as cartas uma a uma no quintal dos fundos. Observei as chamas consumirem aquelas palavras, aquelas promessas, aquelas mentiras, e chorei. Chorei não pela perda daquelas lembranças, mas pelo que elas representavam, o início de uma vida construída sobre areia movediça. Achei que tinha resolvido o problema, que Jonas tinha acreditado na minha explicação, que o assunto estava encerrado, que poderíamos seguir em frente como antes. Mas alguma coisa tinha mudado. Algo sutil, quase imperceptível no início. Jonas ficou mais quieto, mais distante. Passava mais tempo na oficina, chegava mais tarde em casa. Quando falava comigo, era sempre sobre assuntos práticos,
Contas a pagar, concertos da casa, notícias de Marcelo na faculdade. Nunca mais sobre nós, sobre nossos planos, sobre nossos sonhos. À noite, na cama, ele se virava para o lado oposto ao meu e fingia dormir. Eu sabia que estava acordado pelo ritmo da respiração, pelo modo como às vezes suspirava profundamente, como quem carrega um peso enorme no peito. Talvez ele tivesse lido mais do que admitiu. Talvez algo nas cartas tivesse levantado suspeitas. Ou talvez fosse apenas o fato de eu ter guardado aquelas lembranças por tanto tempo, escondidas dele, como um tesouro secreto que não podia ser compartilhado. Qualquer que fosse o motivo, eu sabia que tinha cometido um erro grave. Um erro que poderia custar tudo o que tínhamos construído juntos. Uma noite, cerca de 2 semanas depois do incidente, Jonas chegou da oficina mais tarde que o habitual. Pelo cheiro, percebi que tinha bebido, algo raro para ele, que quase nunca tocava em álcool. Encontrei com um velho conhecido hoje, disse, sentando-se pesadamente à mesa da cozinha. Um tal de Geraldo, que morava perto da sua mãe, em Nova Iguaçu. Senti um calafrio. Geraldo era primo de Orlando. Morava perto da venda. Conhecia toda a história da minha relação com seu primo. Ah, é? Consegui dizer, fingindo indiferença enquanto continuava a lavar a louça do jantar. E como ele está? Bem, respondeu Jonas, observando minhas costas com atenção. Falou de um tal de Orlando. Disse que era dono de uma venda na estrada de Miguel Couto, que todo mundo conhecia por lá. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair um prato que se espatifou no chão da cozinha. Me abaixei para catar os cacos, agradecendo a oportunidade de esconder meu rosto. Não conheço nenhum Orlando dono de venda. Menti novamente, a voz quase sumindo. Devia ser depois que saí de lá. Quando finalmente tive coragem de me virar, Jonas me encarava com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de tristeza, de raiva contida, de decepção. Por um momento terrível, achei que ele ia dizer que sabia de tudo, que Geraldo tinha contado, que meu segredo não era mais segredo. Mas ele apenas se levantou, disse que estava cansado e foi para o quarto. Não tocou mais no assunto. Nem naquela noite, nem nos dias que se seguiram. Mas algo tinha sido quebrado entre nós. Algo que nem todo o amor, nem toda a dedicação do mundo poderia consertar completamente. Marcelo, absorto em seus estudos e em sua nova vida na universidade, parecia não notar a mudança. Vinha para casa nos fins de semana, contava entusiasmado sobre as aulas, sobre os projetos, sobre os novos amigos. Jonas sorria, fazia perguntas, demonstrava interesse. Eu tentava fazer o mesmo, mas parte de mim estava sempre alerta, sempre com medo de que a qualquer momento a bomba explodisse. Comecei a ter pesadelos frequentes. Sonhava que estava num tribunal, com Jonas e Marcelo me acusando, apontando o dedo, gritando, mentirosa, mentirosa. Acordava suada, com o coração disparado, e levava minutos para entender que tinha sido apenas um sonho. Às vezes, pegava-me olhando para Marcelo, buscando traços de Jonas em seu rosto, em seu corpo, em seu jeito, tentando me convencer de que havia alguma semelhança, algo que pudesse confirmar que minha mentira não era tão grande assim. Mas quanto mais olhava, mais via Orlando nele, no formato do rosto, no queixo, nos olhos, nos gestos. Jonas também observava Marcelo às vezes, com uma expressão estranha, como se estivesse vendo algo pela primeira vez, notando detalhes que sempre estiveram ali, mas que nunca tinha realmente enxergado. Num domingo, enquanto almoçávamos os 3 juntos, Marcelo comentou sobre um trabalho da faculdade que envolvia grupos sanguíneos e hereditariedade. É incrível como o sangue não mente, disse, entre uma garfada e outra. 2 pais tipo O sempre terão filhos tipo O. É matematicamente impossível ser diferente. Jonas ergueu os olhos do prato, me olhou por um instante que pareceu durar uma eternidade, e então voltou a comer em silêncio. Naquele momento, tive certeza de que ele sabia. Ou desconfiava fortemente que as cartas, a conversa com Geraldo, as características físicas de Marcelo, tudo isso tinha se juntado em sua mente para formar uma imagem que ele não queria ver, mas que não podia mais ignorar. E o mais terrível era que ele não dizia nada. Não perguntava, não acusava,
Não gritava. Apenas carregava aquela dúvida, aquela suspeita, como quem carrega uma doença terminal que prefere não diagnosticar, por medo da confirmação. O que seria pior? A dúvida que corrói lentamente ou a verdade que explode de uma vez? Eu não sabia responder. Só sabia que estava perdendo Jonas um pouco a cada dia, que nosso casamento estava desmoronando em câmera lenta e que eu não tinha ideia de como impedir. O que eu não sabia naquela época é que teríamos muito pouco tempo juntos pela frente, que o destino já tinha traçado seu plano cruel e que a verdade encontraria seu caminho para a luz da forma mais dolorosa possível. Os meses que se seguiram foram como viver numa casa que está desmoronando lentamente. Você percebe as rachaduras nas paredes, ouve os estalos da madeira, sente o chão inclinando sob seus pés. Sabe que vai cair, mas continua morando lá, porque não tem para onde ir. Jonas começou a beber. Não muito no começo, uma cerveja a mais no fim do dia, um copo de cachaça depois do jantar. Dizia que era para relaxar, para ajudar a dormir. Mas logo virou uma garrafa inteira de cerveja, depois duas. A cachaça passou de um copo para vários. Chegava da oficina já cambaleando, com aquele cheiro forte que misturava álcool e óleo de motor. Não era violento. Nunca levantou a mão para mim, nunca quebrou nada em casa, nunca gritou ou fez escândalo. O Jonas bêbado era apenas uma versão mais silenciosa, mais distante do Jonas sóbrio. Como se o álcool criasse uma parede de vidro entre ele e o mundo, entre ele e nós. Marcelo notou a mudança, é claro. Estava com 19 anos, no segundo ano da faculdade. Vinha para casa nos fins de semana e encontrava o pai cada vez mais calado, mais fechado em si mesmo. O que está acontecendo com o pai? Ele me perguntou uma noite, enquanto lavávamos a louça do jantar. Jonas já tinha ido se deitar, depois de beber quase uma garrafa inteira de cachaça. Ele anda cansado, respondi, sem conseguir olhar nos olhos do meu filho. A oficina, as contas, a idade chegando. Marcelo balançou a cabeça, não convencido. Sempre foi um menino observador, perspicaz. Tinha aquele olhar que parecia enxergar através das pessoas, através das mentiras. Não é só cansaço, mãe. Tem algo errado. Vocês brigaram? É por minha causa? É por causa da faculdade, do dinheiro? Não, filho, não é nada disso, respondi rápido demais. São coisas de adulto, coisas de casal. Vai passar. Mas não passou. Só piorou. Jonas começou a faltar ao trabalho. Ele, que nunca tinha perdido um dia em mais de 20 anos na oficina, agora não conseguia levantar da cama algumas manhãs. O sócio dele, seu Augusto, ligava preocupado. Tive que inventar desculpas. Uma gripe forte, problema de coluna, consulta médica. Quando ia trabalhar, não rendia como antes. Clientes reclamavam de serviços mal feitos, de peças trocadas errado, de orçamentos calculados incorretamente. O dinheiro começou a ficar curto. Tive que aumentar minhas horas de costura, pegar mais encomendas para compensar o que ele não estava trazendo. Uma noite, cheguei do trabalho e encontrei Jonas sentado na escuridão da sala, apenas com a luz fraca da televisão iluminando seu rosto. Estava sóbrio, o que tinha se tornado raro. Darlene, ele disse quando me viu, sua voz baixa, quase um sussurro. Senta aqui um pouco. Sentei ao lado dele no sofá, meu coração acelerado. Talvez fosse agora. Talvez ele finalmente fosse perguntar diretamente, e eu teria que decidir. Continuar mentindo ou contar a verdade que tinha escondido por quase 20 anos. Mas ele não perguntou nada sobre o passado. Em vez disso, disse, acho que estou doente. Doente como? Perguntei, assustada com a palidez dele, com as olheiras profundas, com o modo como suas mãos tremiam levemente. Aqui, ele respondeu, tocando o peito. Dói. Não é sempre, mas quando dói, parece que vou morrer. Insisti para que ele fosse ao médico. Relutou no início. Homem daquela época tinha esse orgulho bobo, esse medo de parecer fraco. Mas acabou concordando quando a dor se tornou mais frequente, mais intensa. O médico do posto de saúde diagnosticou estresse, pressão alta, colesterol elevado. Receitou remédios, dieta sem gordura, sem sal, sem álcool. Recomendou descanso, menos trabalho,
mais exercício. Jonas pegou a receita, agradeceu educadamente e ignorou completamente as recomendações. Continuou bebendo, continuou comendo o que não devia, continuou trabalhando irregularmente. Os remédios ficaram intocados na gaveta do criado mudo. Por que você não se cuida? Perguntei uma noite, depois de encontrá-lo dormindo no sofá, uma garrafa vazia ao lado. Quer morrer? Ele me olhou com aqueles olhos injetados, aquele olhar que parecia vir de muito longe. Talvez seja melhor assim, respondeu, com uma calma que me assustou. Talvez seja mais fácil para todo mundo. Não soube o que responder, porque parte de mim entendia o que ele estava dizendo. Entendia que ele tinha chegado a um ponto sem retorno, que estava preso numa vida que já não fazia sentido para ele, com uma mulher que não conseguia mais olhar nos olhos, com um filho que talvez não fosse seu filho. Nós dois estávamos presos. Eu, na mentira que tinha criado. Ele, na suspeita que não conseguia confirmar nem descartar. Ambos carregando um peso que ficava mais insuportável a cada dia. Marcelo, sem entender o que realmente estava acontecendo, começou a se afastar. Vinha menos nos fins de semana, ligava com menos frequência. Quando estava em casa, passava mais tempo no quarto, estudando, ou saía com os amigos da faculdade. Evitava as refeições em família, os momentos em que o silêncio entre mim e Jonas se tornava palpável. Um convidado indesejado à mesa. Uma vez, tentou confrontar o pai sobre a bebida. Pai, você precisa parar. Está se matando. A mãe está preocupada. Eu estou preocupado. Jonas apenas deu de ombros. Aquele gesto de indiferença que tinha se tornado sua marca registrada. Quando você for mais velho, vai entender, respondeu. Tem coisas na vida que um homem não consegue suportar sóbrio. Marcelo olhou para mim, confuso, buscando explicação. Desviei o olhar, incapaz de enfrentar aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Orlando. Na faculdade, Marcelo tinha começado a namorar uma colega de curso, Patrícia, uma moça bonita, inteligente, de família de classe média de Niterói. Trouxe-a para conhecer a gente num domingo. Jonas fez um esforço para se manter sóbrio naquele dia, para parecer o pai orgulhoso e afetuoso que um dia tinha sido. Conseguiu por algumas horas. Conversou, sorriu, perguntou sobre os estudos dela, sobre os planos do casal. Parecia quase o Jonas de antes, quase. Mas quando Patrícia comentou, olhando para uma foto antiga na estante, "Nossa, Marcelo, você não se parece muito com seus pais, né?" Algo mudou em seu rosto. Um endurecimento, uma sombra, como nuvens cobrindo o sol. Depois que os jovens saíram, Jonas abriu uma garrafa e bebeu até desmaiar no sofá. Não foi trabalhar no dia seguinte, nem no outro. Quando finalmente voltou à oficina, era outro homem, calado, amargo, distante. Seu Augusto, o sócio, me procurou, preocupado. "Darlene, o Jonas não está bem. Tá errando o serviço, tá mal com os clientes, tá bebendo no trabalho, não quero tirar o sustento de vocês, mas assim não dá para continuar." Implorei por mais tempo, prometi que ele ia melhorar, que era só uma fase difícil. Seu Augusto, que conhecia Jonas há décadas, que tinha sido quase um pai para ele, concordou em esperar. Mas seus olhos diziam o que sua boca não falava, que não havia muito a esperar. Em casa, as coisas pioraram. Jonas praticamente não falava mais comigo. Dormia no sofá muitas noites, alegando que meu ronco o incomodava. Uma desculpa transparente para evitar a intimidade, a proximidade que um dia tínhamos compartilhado. Comecei a me perguntar se não seria melhor contar a verdade. Limpar a ferida, mesmo que doesse. Pelo menos acabaria com aquela agonia lenta, aquela morte por 1000 cortes que estávamos vivendo. Cheguei a ensaiar várias vezes. Esperava ele chegar, preparava um chá, sentava na sala e pensava: hoje vou contar, hoje acaba, para o bem ou para o mal. Mas quando ele entrava, com aquele cheiro de álcool, com aqueles olhos vazios, a coragem me faltava. Porque, no fundo, eu sabia que não haveria perdão, que não haveria compreensão, que seria o fim definitivo de tudo o que tínhamos construído, de tudo o que ainda restava. E então, numa manhã de domingo, a decisão foi tirada das minhas mãos.
Jonas acordou cedo, algo raro nos últimos tempos. Tomou café em silêncio, disse que ia à oficina buscar umas ferramentas. Beijou minha testa, o primeiro gesto de carinho em meses, e saiu. 3 horas depois recebi a ligação. Jonas tinha sido encontrado caído no chão da oficina. Um infarto fulminante, disseram. Não houve tempo nem de chamar uma ambulância. Aos 48 anos, meu marido estava morto. E com ele, todos os segredos que eu achava que tinha enterrado estavam prestes a vir à tona. O velório de Jonas foi na igreja São Sebastião, a mesma onde nos casamos quase 20 anos antes. O caixão fechado à frente do altar, coberto de flores simples, margaridas e crisântemos brancos, as únicas que pudemos pagar. A igreja estava cheia. Jonas era respeitado na comunidade. Um homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal a ninguém. Eu estava sentada na primeira fileira, vestida de preto, os olhos secos. Não chorei durante todo o velório, não por falta de dor. A dor era tanta que parecia ter secado todas as lágrimas dentro de mim. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com Jonas, uma parte que nunca mais seria recuperada. Marcelo estava ao meu lado, pálido, em choque. Tinha voltado às pressas da faculdade quando recebeu a notícia. Não conseguia acreditar que o pai tinha partido assim, tão repentinamente, sem chance de despedida. Sem chance de resolver o que quer que estivesse errado entre eles nos últimos tempos. As pessoas vinham, apertavam nossas mãos, diziam as frases de sempre. Meus pêsames, que Deus o tenha. Foi muito rápido, pelo menos não sofreu. Palavras vazias que não preenchiam o buraco que Jonas tinha deixado, que não respondiam às perguntas que martelavam na minha cabeça. Será que ele sabia? Será que morreu achando que tinha sido traído a vida inteira? Será que eu matei Jonas com minha mentira? Seu Augusto, o sócio da oficina, ficou ao nosso lado quase o tempo todo. Um senhor de quase 70 anos, que tratava Jonas como filho. Chorava sem vergonha, o lenço sempre na mão, secando os olhos avermelhados. Ele andava estranho há meses, me disse em certo momento, a voz embargada. Eu devia ter insistido mais para ele ir ao médico, devia ter prestado mais atenção. Balancei a cabeça, sem conseguir responder. O que poderia dizer? Que a culpa não era dele, era minha? Que Jonas não estava doente apenas do coração, mas da alma? Que o o estava matando aos poucos não era apenas pressão alta ou colesterol, mas uma suspeita que corroía por dentro como ácido? No fim da tarde, quando o corpo foi levado para o cemitério municipal, o céu escureceu de repente. Uma daquelas tempestades de verão que caem sem aviso, transformando o dia em noite em questão de minutos. As pessoas se aglomeraram sob o pequeno telhado da capela do cemitério, enquanto o caixão descia à terra sob a chuva pesada. Foi nesse momento, com todos apertados naquele espaço pequeno, que aconteceu. Uma senhora idosa, que eu não conhecia, aproximou-se de Marcelo. Devia ter uns 80 anos, cabelos brancos presos num coque, um guarda-chuva preto gotejando na mão enrugada. Tocou o braço dele de leve. Você é o filho do Jonas, não é? Perguntou, olhando-o de perto com olhos que a idade tinha embaçado, mas não cegado completamente. Sim, senhora, respondeu Marcelo educadamente, a voz rouca de quem segurou o choro o dia inteiro. A velha estudou seu rosto por um momento, a cabeça levemente inclinada para o lado, como quem tenta se lembrar de algo. Então, com aquela franqueza brutal que só os muito velhos ou os muito jovens possuem, disse: Você tem o mesmo nariz do Orlando, igualzinho. O mundo parou. A chuva continuava caindo lá fora, as pessoas continuavam murmurando suas conversas ao redor, o caixão de Jonas continuava descendo à terra. Mas para mim, o tempo congelou naquele exato instante, nas palavras que acabavam de ser pronunciadas. Marcelo franziu a testa confuso. Orlando? Que Orlando? A velha pareceu perceber que tinha dito algo que não devia. Olhou para mim, então de volta para Marcelo e deu de ombros. Ah, um homem lá de Nova Iguaçu, dono de uma venda na estrada de Miguel Couto, nos anos 70. Você tem o nariz dele, o queixo, os olhos puxados. Pensei que fosse parente. Senti o sangue fugir do meu rosto. As pernas ficaram bambas, a visão embaçou. Quis falar,
interromper, inventar uma desculpa, qualquer coisa para desviar a atenção daquelas palavras fatais. Mas minha voz tinha sumido, minha garganta estava fechada pelo pânico. Vi o rosto de Marcelo mudar lentamente, da confusão inicial para uma suspeita, depois para uma compreensão horrorizada. Seus olhos, os mesmos olhos levemente puxados de Orlando, se voltaram para mim, cheios de perguntas, de acusações silenciosas. "Mãe?" ele disse. Apenas isso. Uma palavra, uma pergunta, um mundo inteiro de dor contido naquelas 4 letras. A velha, percebendo tardiamente a bomba que tinha jogado, murmurou uma desculpa qualquer e se afastou, perdendo-se entre os presentes. Ficamos ali, Marcelo e eu, no meio do velório de Jonas, com 20 anos de mentiras desmoronando entre nós. "Aqui não", consegui finalmente dizer. Depois conversamos. Mas o depois nunca chegou. Porque quando voltamos para casa, após o enterro, Marcelo foi direto ao ponto. "Quem é Orlando?" perguntou, em pé na sala, ainda de terno preto molhado da chuva. Pensei em mentir, em negar, em inventar uma história qualquer. Mas estava cansada, cansada de mentir, de fingir, de carregar aquele peso. E Jonas não estava mais ali para ser protegido. Então contei. Contei tudo. Sobre o Orlando, sobre como nos conhecemos, sobre a gravidez, sobre a rejeição, sobre o casamento arranjado com Jonas. Contei sobre como Jonas pensou que o filho era dele, sobre como nunca tive coragem de dizer a verdade, sobre como o amor veio depois, mas a mentira sempre esteve lá, entre nós. Falei sem parar, as palavras saindo como uma torrente que não podia mais ser contida, como a chuva que continuava caindo lá fora. Marcelo me ouviu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Quando terminei, esperei. Esperei gritos, acusações, lágrimas. Qualquer reação seria melhor que aquele silêncio terrível, aquele olhar que me atravessava como se eu fosse transparente, ou pior, como se não estivesse ali. Então o pai, Jonas, nunca soube? Ele finalmente perguntou, a voz estranhamente calma. "Acho que suspeitava no fim", respondi baixinho. "Depois que achou as cartas, depois que encontrou com o Geraldo. Acho que ele juntou as peças." Marcelo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação muito complexa. Então, sem aviso, levantou-se da cadeira onde tinha se sentado durante meu relato. "Vou sair", disse simplesmente. "Filho, espera", tentei, estendendo a mão. "Temos que conversar mais, tenho que explicar." "Explicar o quê?" Ele respondeu, e pela primeira vez sua voz traiu emoção. Uma raiva fria, contida, mais assustadora que qualquer grito. "Que você mentiu para ele a vida inteira, que deixou ele criar um filho que não era dele sem saber, que talvez tenha matado ele com essa mentira?" Aquelas palavras me atingiram como um soco, porque eram exatamente os pensamentos que me torturavam, as acusações que eu fazia a mim mesma. Ouvir Marcelo dizê-las em voz alta era como confirmar minha própria sentença. "Não foi assim", tentei dizer, mas as palavras soavam vazias até para mim. "Eu o amava. Amava vocês dois." Marcelo me olhou por um longo momento. Um olhar que me atravessou, que viu além das minhas desculpas, das minhas justificativas, das minhas mentiras. "Meu pai está morto", disse finalmente. "O único pai que conheci. E agora descubro que nem isso era verdade." Virou-se e caminhou até a porta. Não corri atrás dele. Não gritei. Não implorei. Sabia que não adiantaria. Algo tinha se quebrado entre nós. Algo que talvez nunca pudesse ser consertado. Na soleira da porta, ele parou por um instante, sem se virar. "Não vou procurar esse tal de Orlando", disse, a voz tão baixa que quase não ouvi. "Não quero saber dele. Não quero nada com um homem que rejeitou a própria criança." Fez uma pausa e então, como uma lâmina que cortava o último fio que nos unia, acrescentou: "Mas também não quero mais nada com a mulher que mentiu para o homem que me criou, que talvez tenha matado ele com essa mentira." E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Não bateu, não gritou. Apenas fechou a porta e saiu da minha vida. Fiquei parada na sala,
sozinha com o fantasma de Jonas, com o eco das palavras de Marcelo, com 20 anos de mentiras que agora não serviam para nada, que não protegiam ninguém, que não tinham salvado nada. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a terra recém-colocada sobre o caixão de Jonas, levando embora as flores do túmulo, diluindo as lágrimas dos que o amavam. Menos as minhas, porque eu ainda não conseguia chorar. Isso foi há 27 anos. Quase 3 décadas desde que enterrei Jonas, desde que perdi Marcelo. Agora estou com 71 anos, viúva, aposentada, morando sozinha num apartamento pequeno, num conjunto habitacional na Posse, em Nova Iguaçu. Voltei para minha cidade natal depois que vendi a casa em Nilópolis. Não conseguia mais viver ali, entre os fantasmas, entre as lembranças. É um lugar simples, mas limpo. Um quarto para mim, outro que fica sempre vazio, sempre arrumado, como se esperando uma visita que nunca vem. Sala, cozinha, banheiro. Uma varanda pequena onde tenho alguns vasos de planta, samambaias, comigo ninguém pode, uma roseira que floresce pouco. O básico para uma senhora sozinha. A aposentadoria é pouca. Trabalhei como costureira a vida toda, muito tempo sem carteira assinada. Mas dá para o aluguel, para a comida, para os remédios da pressão e do colesterol. De vez em quando ainda costuro alguma coisa para as vizinhas, mais para me ocupar do que pelo dinheiro. As mãos já não são tão firmes, os olhos já não enxergam tão bem, mas ainda sei fazer um bainha, ajustar uma cintura, trocar um zíper. A vida é quieta. Acordo cedo, faço café, limpo a casa, preparo o almoço. À tarde, assisto televisão, faço crochê, converso com alguma vizinha que aparece para um café. Aos domingos, vou à missa na igreja do bairro. Não por fé, essa se perdeu há muito tempo, mas pela companhia, pelo ritual, pelo conforto de estar entre pessoas. Tenho poucos amigos. Uma ou outra vizinha mais próxima, a moça da padaria que sempre guarda um pão fresquinho para mim, o motorista do ônibus que faz a linha até o centro e sempre me ajuda a subir quando as pernas doem. Amizades simples, superficiais, que não exigem intimidades, que não pedem histórias do passado. Não falo sobre Jonas, sobre Marcelo, sobre o que aconteceu. Para os poucos que perguntam, digo apenas que sou viúva, que meu filho mora longe. Uma verdade pela metade, que não machuca contar, que não exige explicações. Minha família também se foi. Minha mãe morreu há muitos anos, antes mesmo de Jonas. Meus irmãos se espalharam. Um foi para São Paulo, outro para o Espírito Santo, minha irmã para o interior de Minas. Nos falamos raramente, em datas como Natal ou aniversários. Ligações curtas, formais, cheias de silêncios e assuntos seguros. Mas Marcelo é uma ausência que dói todos os dias. Um buraco que nunca fechou, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Ele saiu naquela noite do enterro de Jonas e nunca mais voltou. Não para me ver, pelo menos. Sei que voltou para buscar suas coisas. Roupas, livros, documentos. Porque quando cheguei em casa, depois de passar uns dias na casa de uma vizinha, vi que seu quarto estava diferente, mais vazio. Como se tivesse levado não apenas os objetos, mas também a presença, a memória, o calor. Não deixou bilhete, não deixou endereço, não deixou nada. Simplesmente desapareceu da minha vida como se eu também tivesse morrido junto com Jonas. Nos primeiros meses, tentei encontrá-lo. Liguei para a faculdade, para amigos, para a namorada Patrícia. Ninguém sabia ou ninguém queria me dizer onde ele estava. Contratei até um detetive particular, gastando dinheiro que não tinha, que deveria ter guardado para o futuro. O homem conseguiu descobrir que Marcelo tinha trancado a matrícula na UERJ, que tinha ido para São Paulo, que estava trabalhando numa construtora por lá. Mas não conseguiu, ou não quis, me dar um endereço, um telefone, uma forma de contato. Com o tempo, fui aceitando que meu filho tinha feito uma escolha, viver sem mim. Que talvez fosse melhor assim. Que talvez ele precisasse desse afastamento para seguir em frente, para não carregar o peso da minha mentira, da minha culpa. E então, uns 10 anos atrás, veio o Facebook. A filha de uma vizinha me ajudou a criar uma conta. Me ensinou o básico.
Era uma forma de ver fotos dos meus sobrinhos, de manter algum contato com a família espalhada. Nunca fui muito ativa. Postava pouco, comentava menos ainda. Mais observava, como quem olha a vida pela janela, sem realmente participar. Foi assim que o encontrei. Ou melhor, que o encontrei de novo. Marcelo Souza, engenheiro civil, casado, 2 filhos, morando em Campinas, interior de São Paulo. Seu perfil era semipúblico. Podia ver algumas fotos, algumas informações básicas, mas não muito mais que isso. Vi meu filho aos 30 anos, depois aos 35, aos 40. Vi seu casamento com uma moça bonita, loira, de olhos claros. Não era Patrícia, a namorada da faculdade. Vi o nascimento do primeiro filho, um menino de olhos puxados como os dele, como os de Orlando. Depois uma menina, com o mesmo queixo fino, a mesma expressão séria. Vi a casa grande com jardim, o carro na garagem, as viagens de férias para a praia, para a serra, uma vez até para a Disney. Vi a formatura dele no mestrado, o nascimento de um terceiro filho, outra menina, há uns 5 anos. Uma vida completa, próspera, feliz. Uma vida sem mim. Mandei solicitação de amizade várias vezes. Nunca foi aceita. Mandei mensagens, nunca foram respondidas. Uma vez, desesperada, consegui seu número de telefone pelo perfil profissional que mantinha no LinkedIn. Liguei, o coração quase saindo pela boca. Atendeu no 3º toque. Alô? A voz dele, mais grave, mais madura, mas ainda reconhecível. Fiquei muda por um instante, sem saber o que dizer depois de tanto tempo. Alô? Quem é? Ele repetiu já impaciente. Marcelo. Consegui dizer finalmente. É a mãe. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Então, sem uma palavra, ele desligou. Tentei ligar de novo. Caía direto na caixa postal. Tentei no dia seguinte e no outro. Sempre o mesmo resultado. Entendi a mensagem. Não me queria em sua vida. Nem mesmo para uma conversa de 5 minutos ao telefone. Ainda assim, continuo acompanhando sua vida pelo que consigo ver nas redes sociais. É como olhar para a vida do meu filho através de uma fresta na janela. Vejo fragmentos, momentos congelados, mas nunca a história completa. Nunca ouço sua voz. Nunca sei o que está pensando, sentindo, vivendo de verdade. Sei que ele é bem-sucedido no trabalho. Tem uma construtora própria agora, especializada em projetos sustentáveis. Sei que o filho mais velho está na faculdade, engenharia, como o pai. Sei que a esposa é professora universitária. Sei que continuam em Campinas, na mesma casa de sempre, que agora tem uma piscina nos fundos. Sei tudo isso e não sei nada. Porque o que realmente importa, o que ele pensa de mim, se ainda me odeia, se algum dia considerou me perdoar, isso eu não sei. Uma vez, anos atrás, em um momento de fraqueza, enviei uma carta para o endereço que tinha conseguido. Uma carta longa, explicando tudo novamente, pedindo perdão, dizendo que o amava, que sentia sua falta, que gostaria de conhecer meus netos. Nunca soube se chegou, se foi lida, se foi jogada fora sem abrir. Nunca veio resposta. E assim, aos poucos, fui aceitando. Aceitando que há consequências que não podemos mudar. Que há perdas que são permanentes, que há feridas que nunca cicatrizam completamente. Ele não odeia o homem que me engravidou. Odeia a mulher que mentiu. E nisso há uma lógica que não posso contestar. Orlando foi um canalha, sim, mas nunca fingiu ser outra coisa. Nunca construiu uma vida sobre mentiras. Nunca enganou quem confiava nele completamente. Eu fiz tudo isso. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se tivesse contado a verdade desde o início. Se tivesse dito a Jonas, antes mesmo do casamento, que estava grávida de outro. Teria me rejeitado? Provavelmente. Teria aceitado criar o filho de outro homem, sabendo a verdade? Talvez não, mas pelo menos teria sido uma escolha. Dele, minha, nossa. Baseada na verdade, não na mentira. E talvez, apenas talvez, tivesse sido melhor assim. Doloroso no início, mas honesto. Limpo, sem o veneno da mentira corroendo tudo por dentro, ano após ano,
década após década. Mas não posso voltar atrás. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer Jonas de volta. Não posso recuperar Marcelo. Só posso viver com as consequências. Sozinha, em silêncio, com as memórias e os arrependimentos como única companhia. Todo mundo acha que mãe faz tudo por amor. Eu fiz por medo e paguei caro. Tem dias que acordo e por um instante, naquele momento entre o sonho e a vigília, esqueço tudo. Esqueço a mentira, a perda, a solidão. Nesses segundos preciosos, ainda estou na nossa casa em Nilópolis. Jonas está na cozinha preparando café, Marcelo no quarto se arrumando para a faculdade. Estamos todos juntos, uma família. E então a realidade volta como uma onda fria, e lembro que estou sozinha neste apartamento pequeno, que Jonas está morto há quase 3 décadas, que Marcelo não fala comigo há quase o mesmo tempo. Não busco perdão. Nem de Deus, se é que existe, nem dos outros, nem de mim mesma. O perdão sugere que algo pode ser consertado, que alguma redenção é possível. Algumas coisas não têm conserto. Algumas escolhas mudam tudo para sempre. A minha foi uma dessas. Também não escrevo cartas mais. Não para Marcelo, não para meus netos que nunca conheci, não para ninguém. As palavras não mudam o passado. Não trazem de volta o que foi perdido. Não curam feridas tão antigas, tão profundas. Às vezes as vizinhas tentam me consolar, dizem que todo filho volta um dia, que quando estiver mais velho, mais maduro, Marcelo vai entender, vai perdoar, vai querer me ver. Agradeço a intenção, mas sei que é mentira. Algumas distâncias não podem ser cruzadas. Alguns rompimentos são definitivos. No ano passado, encontrei por acaso uma notícia sobre o Orlando. Estava folheando um jornal antigo que usava para forrar a gaiola do passarinho da vizinha, quando vi uma nota pequena, quase escondida no canto da página. Comerciante local falece aos 88 anos. Havia uma foto pequena, em preto e branco. Um homem velho, curvado, quase irreconhecível. Mas os olhos, aqueles olhos levemente puxados nos cantos, ainda eram os mesmos. Senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Como se estivesse lendo sobre um estranho qualquer. Talvez porque, de certa forma, ele sempre foi um estranho. Um homem que passou pela minha vida como um furacão, deixando destruição por onde passou, para depois seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Me pergunto se ele soube, em algum momento, que tinha um filho. Se alguém contou, se ouviu rumores, se viu Marcelo em algum lugar e notou a semelhança gritante. Se sentiu algo, culpa, curiosidade, arrependimento. Provavelmente não. Homens como Orlando raramente olham para trás, raramente assumem responsabilidades por seus atos. Nunca contei a Marcelo que seu pai biológico tinha morrido. Não tinha como contar. E mesmo que tivesse, duvido que faria diferença para ele. Marcelo deixou claro, naquela última conversa, que não queria saber de Orlando, que o único pai que reconhecia era Jonas. Nisso, pelo menos, concordamos. Aqui, deste apartamento pequeno, vejo a vida passar. As estações mudam, os vizinhos vão e vêm, as crianças crescem, os velhos morrem. E eu continuo, como uma árvore antiga que já perdeu todas as folhas, todos os frutos, mas ainda está de pé. Não por força, não por coragem, mas simplesmente porque não tem para onde cair. Tenho algumas fotos antigas guardadas numa caixa. Jonas jovem, sorrindo ao lado do caminhão que consertou. Marcelo criança, no primeiro dia de aula, a mochila quase maior que ele. Nossa casa em Nilópolis, com a goiabeira que nunca deu frutos no quintal. Não olho essas fotos há anos, seria como cutucar uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mas sei que estão lá, guardadas, como prova de que aquela vida existiu, que não foi apenas um sonho. Não tenho muitos planos para o futuro. Com 71 anos, o futuro é um luxo que não me permito mais. Vivo um dia de cada vez, sem grandes expectativas, sem grandes medos. Quando o fim vier, virá. Não tenho medo da morte. Talvez até seja um alívio. O que me assusta, às vezes, é pensar em como serei lembrada. Ou melhor, se serei lembrada. Jonas se foi com a imagem de uma vida que não era completamente real.
Marcelo vive com a memória de uma mãe que mentiu, que traiu, que talvez tenha sido responsável pela morte do pai. Quem mais se lembrará de mim quando eu não estiver mais aqui? E que memórias serão essas? Uma vida inteira resumida a um erro, a uma mentira. É justo? Não sei dizer. Só sei que foi a escolha que fiz e que vivi com as consequências todos os dias desde então. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Talvez, ou talvez não. A menina de 20 anos, assustada, grávida, rejeitada, não tinha muitas opções. Fez o que achou que precisava fazer para sobreviver, para proteger seu filho, para ter um teto sobre a cabeça. Não tinha como saber como tudo terminaria. Ninguém sabe. Se fosse você no meu lugar, o que teria feito? Às vezes, penso nos meus netos que nunca conheci. 3 crianças, agora jovens, que têm meu sangue, meus genes, talvez até algo do meu rosto, do meu jeito. Crianças que cresceram sem saber que têm uma avó viva a poucos quilômetros de distância. Que histórias Marcelo contou a eles sobre mim? Contou alguma? Ou simplesmente agiu como se eu nunca tivesse existido? Já pensei em tentar encontrá-los diretamente. Esperar na porta da escola, mandar uma carta, aparecer de surpresa. Mas sei que seria errado. Errado com eles, que não têm culpa de nada. Errado com Marcelo, que deixou clara sua decisão. Errado comigo mesma, porque apenas abriria feridas que estão, se não cicatrizadas, ao menos dormentes. Então fico aqui, no meu canto, com minhas memórias, com meus arrependimentos, com minha solidão. Não é uma vida feliz, mas é uma vida. A que me coube. Não espero que você me entenda. Só precisava contar, porque minha garganta já estava cansada de segurar isso sozinha. Tem histórias que a gente guarda por tanto tempo que elas começam a pesar demais, que fazem a gente dobrar os ombros, curvar a coluna, olhar para o chão em vez de para frente. Contar alivia um pouco. Não muda o passado, não traz de volta o que foi perdido, mas alivia. Talvez você esteja julgando agora, pensando que fui egoísta, que fui covarde, que não merecia Jonas, que não merecia Marcelo. Não vou discutir. Talvez você esteja certo. Ou talvez, se um dia se vir numa encruzilhada parecida, entenda que nem sempre há escolhas certas. Às vezes, há apenas escolhas possíveis. É isso. Não há mais nada a dizer. Nada que mude qualquer coisa. Nada que faça diferença agora. Só uma velha, sozinha, contando sua história antes que não haja mais ninguém para ouvir. Antes de ir, queria agradecer a você que ficou até aqui, escutando uma velha senhora desabafar. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, se fez você pensar sobre as escolhas que fazemos e suas consequências, me conta nos comentários. Sua opinião é importante para mim. Existem tantas outras mulheres como eu, carregando segredos pesados, vivendo com arrependimentos, sozinhas em seus pensamentos. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, histórias reais de vidas que nem sempre saíram como planejado, se inscreva no canal. Cada inscrição é uma forma de dizer a uma vovó por aí que sua história importa, que alguém quer ouvir, que não está completamente sozinha. Obrigada por me ouvir, por me dar esse momento de desabafo. Agora vou voltar para meu apartamento quieto, para as minhas lembranças, para a minha vida simples. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se, a verdade pode doer, mas a mentira dói por muito mais tempo.